Não. É algo que Deus revelou ao coração do apóstolo e que ficou claro. Se você se aproximar de mim, eu vou me aproximar de você. Adão e Eva experimentaram esta bênção. Eles tiveram o prazer. Eles acabaram tendo um desvio no percurso, mas mesmo depois do desvio do percurso, desde o erro de Adão e Eva, Deus continuando desejando que isso aqui acontecesse. Ele veio durante a história trabalhando para que isso voltasse a acontecer. Nós temos na nossa ideia, no nosso coração, a ideia ou o pensamento, melhor dizendo, de que só ser liberto é suficiente. E nós falamos muito sobre sermos libertos, é necessário falar sobre ser liberto. E é tão bom quando a gente carrega um peso que não é nosso, que alguém tire esse peso de nós, né? E que a nossa vida muda. E nós vamos tirar um tempo nos domingos para ouvir Deus falar a respeito de um assunto que talvez seja novidade para alguns. O que Deus quer? Ele quer se manifestar em minha vida, ou manifestar-se em minha vida. Se você se aproximar de mim, eu me manifestarei a você. Eu vou estar com você. Eu vou me manifestar na sua vida. Por que eu disse aqui que talvez seja um assunto novo? Porque tem gente que ainda tem a visão e o entendimento de que parece que Deus está sempre onde? Longe. É ou não é? Deus está muito distante. Lembram da história do profeta do fogo? Que era o profeta Lalabuzeu, era isso? Não, o profeta do fogo não era o Lalabuzeu? Não? Quem que era o profeta do fogo? Ninguém se lembra? Ah, o Elias. Lembra que ele foi desafiado como profeta, como homem de Deus, e ele deu a chance dos profetas de um outro Deus se manifestarem primeiro. Diz que eles passaram o dia gritando, falando, se cortando. Foi mais ou menos assim que a história aconteceu. E diz que quando chegou o momento, ele falou assim: vocês já clamaram o suficiente? Já chamaram? Não veio fogo do céu? Não. Aí diz que havia um altar. Ele falou assim: eu gostaria que vocês deixassem esse altar aqui um pouquinho mais bonito. Façam um rego em volta dele para mim, cavem em volta. E o pessoal cavou, fez lá uma vala em volta do altar. E falou: olha, para que esse altar fique ainda mais interessante, já que o sacrifício e tudo que vai ser oferecido estão aqui, eu gostaria que vocês molhassem esse altar ao ponto de que essa cova, esse rego que vocês abrirem em volta, ele ficasse cheio. E diz que em poucos movimentos e quase nenhuma palavra, diz que desceu fogo do céu. Eu não sei se você compreende a ideia de Deus dizer: eu quero estar com você. Ter as bênçãos de Deus de fato é algo maravilhoso.
É muito bom. E nesse texto que nós lemos, isso aí não é uma oração, como eu disse. Isso é uma revelação. Aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. A gente sempre fica na espera, né? De que Deus se manifeste primeiro, para que depois eu tome uma atitude. Eu sempre fico no meu lugar, chamando. Mas o convite aqui hoje, nesta noite, é outro. Aproxime-se de mim, e eu me aproximarei de você. Poucas palavras. Todo mundo aqui, de uma maneira ou de outra, já ouviu ou já assistiu, porque muitas produções foram feitas na história dos hebreus morando no Egito. Sim, Walt Disney, outros filmes, e se eu não me engano, até a Universal Produções produziu algo, não foi? Da história dos hebreus morando no Egito. A história é bem interessante. Os filhos de Abraão, sua descendência, diante de uma calamidade que aconteceu no mundo, foram morar no Egito. E eles passaram a viver no Egito. Ou seja, foram forçados a sair de um lugar e ir para outro. Foram morar no Egito. Quando eles chegaram no Egito, a vida deles foi maravilhosa. Tudo de bom aconteceu e acontecia no Egito. Até que algumas coisas começaram a ficar complicadas e difíceis. Depois de alguns anos, se levanta um imperador egípcio chamado de Faraó, que não conhecia a história dos hebreus e o que havia no passado acontecido. E ele fez então deles escravos. Agora, escravos passaram a ser maltratados, vistos como mão de obra descartável, barata, e o sofrimento foi muito grande. O sofrimento era tal que diz que eles começaram a orar e falar: Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Será que o Senhor, o Deus de Abraão, nosso pai, não percebe o nosso sofrimento e as nossas dificuldades? Então nasce entre os hebreus escravos o que nós conhecemos por Moisés. A história é bem bonita. E Moisés acaba indo morar, pela vontade de Deus, no palácio, sendo criado como filho de uma das filhas do imperador, do faraó. E ele se torna um homem grande, um homem poderoso. Dos hebreus, o único que tinha vida boa era Moisés. O único. O único que tinha vida tranquila dos hebreus era Moisés. E Deus faz a ele então um convite. Acontece uma situação para ele ter que sair ou abrir mão, porque Deus tem uma maneira toda especial de tratar. Eu penso que Moisés não abandonaria sua vida no Egito só por um simples chamado. E aí ele se vê numa situação que ele tem que matar uma pessoa que estava ferindo um hebreu como ele. Automaticamente ele tem que fugir. Ele sai do Egito fugido. Vai viver num lugar muito longe dali.
Ele volta, depois de alguns anos, então como o libertador dessa gente. Ele os tira do Egito. Mas o que é mais interessante na situação desse povo é que em um momento eles estavam orando para serem libertos, porque a vida no Egito era dura. Porém, anos depois, longe do Egito, eles choravam, porque de certa maneira eles ainda não tinham chegado aonde imaginavam chegar, e virava e acontecia, eles sempre se esqueciam do que Deus havia feito através e pela vida deles. Era muito comum ouvir, se você pegar aqui Êxodo, Números, vamos ler aqui. Números, capítulo de número 14. Verso de número 4. Eles se esqueciam do que Deus havia feito. Eles reclamavam. E disseram aos outros: vamos escolher agora um novo líder. E vamos voltar para onde? Para o Egito. Difícil aceitar e pensar que alguém num instante estava chorando e reclamando e pedindo a Deus para libertá-los, mas agora estão pedindo para voltar a viver, a sofrer. Eu quero que você reflita sobre isso, que você pense sobre isso. Moisés, quando você lê a história dos hebreus, na caminhada com ele, você percebe que Moisés não tinha este tipo de problema. Que problema? O desejo de voltar para o Egito. Ele tinha vontade de matar umas pessoas, que dava trabalho para ele. Ele tinha vontade de largar tudo, mas voltar para o Egito, não. Ele não tinha isso no coração dele. Ele abriu mesmo mão da condição que ele tinha, da fortuna que ele poderia receber, como alguém atrelado à família real egípcia. Se desprendeu disso tudo. E como que ele deixou isso tudo? Não quero mais. Quero viver com os meus irmãos e estar com eles. E você pode aí achar que ele não deixou muita coisa, não, ele deixou coisa demais para trás. Dentro da dinastia ele era uma pessoa importantíssima. Não era um filho legítimo, mas era um príncipe reconhecido no Egito. Por qual razão Moisés pensava diferente? Você sabe, você só não está encaixando o valor da história. Moisés teve a oportunidade de ver Deus na sarça ardente. Quem se lembra da história sabe que foi assim. Uma moita pegava fogo ao longe. Era ou não era, Meire? E aquilo chamou a atenção dele. Aproxime-se de mim, e eu falarei contigo, me aproximarei de você. Isso mudou a consciência de Moisés. Deus está fazendo o mesmo convite nesta noite. O mesmo. E Deus não fez isso só com Moisés, fez com o povo hebreu que tinha saído do Egito.
começaram a dizer assim: por que que só Moisés fala com Deus? Por que que a gente não? Deus falou assim: nossa, vocês querem falar comigo? Maravilha! Deus disse para Moisés: olha, eu vou me manifestar no monte, peça para o povo se aproximar do monte que eu vou falar com eles. Mas diz que quando o povo começou a se aproximar do monte, e o cume, o alto do monte começou a se encher de fumaça e barulho de trovão, as pessoas começaram a ficar com medo. E eles ficaram apavorados e disseram: olha, Moisés, esquece essa coisa aí, fala você com Deus, porque tem muita gente que tem medo de Deus. Mas eu sei que você gosta das coisas que Deus pode te oferecer. Porque é dele que eu e você dependemos. Nós temos um costume, ou uma crença, acho que eu vou colocar a palavra crença. Nós sempre estamos acreditando que Deus nos tirou do mundo para nos abençoar, para mudar a nossa vida. Eu sei que Ele nos abençoa e Ele muda a nossa vida. Eu não tenho dúvidas disso, de que Ele pode fazer isso. Ele tem poder de curar, de sarar, de libertar. Tem, de fato. Quando Moisés tirou o povo hebreu do Egito, para onde Moisés estava levando o povo? Ninguém se lembra? Vou te ajudar. O povo chorava, clamava e sofria. Lembra disso? Quando Moisés tirou o povo do Egito, para onde os levava? Para Canaã? Tem gente que fica em cima do muro, né? Tem um medo de errar. Não, não faça isso. Quando Moisés tirou o povo do Egito, para onde ele estava levando essa gente? Certeza que ele estava levando para Canaã? Ele falou para Faraó o seguinte: Deus me chamou para levar o povo ao monte de Sião. Para adorá-lo. Canaã era o final da história. Faraó, Deus me levantou e disse o seguinte: eu preciso levar o povo para o deserto, para o monte, para adorar a Deus. Você tem dúvida disso? Vamos pegar na Bíblia então, para ver se foi isso mesmo, porque podem achar que eu estou enganando, né? Posso ser um falso profeta nessa noite? Posso? Posso, muito facilmente. Posso estar direcionando o povo de uma forma errada. Pastor, você não faria isso, e se eu enlouqueci e você não sabe? Êxodo capítulo 7. Para onde Moisés estava levando o povo, João? Versículo 16. Eu vou ler aqui no telão com vocês. Então diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para te falar. Deixe o meu povo sair para quê? Para mim? Adorar aonde? Até agora você se recusou a ouvi-lo. Adorar aonde? Tem Canaã ali? Não?
Por que adorar no deserto? Porque adorar em Canaã é fácil. Porque adorar em Canaã não revela de verdade a intenção do meu coração. É fácil sorrir quando todos sorriem ao meu lado. É fácil se mostrar bem quando tudo vai bem. Diga a Faraó que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Hebreus, ele não disse que era o Senhor dos egípcios, eu sou o Senhor dos Hebreus. Ele me enviou para dizer: deixe o meu povo ir ao deserto para me adorar. Deus nos tira do Egito. Sim, Ele nos liberta do Egito. Ele arranca e faz com que o Egito desapareça de dentro de nós. Isso é um fato. Dor, lamento, insegurança, tudo que possa ser de ruim, para que realmente a nossa vida seja abençoada. Só que primeiro, antes de manifestar Canaã, que era a terra que manava leite e mel, antes Ele quer me conhecer. Porque é quando eu estou no deserto que a minha vida para com Ele, a verdadeira, vai ser revelada. E Ele fala assim: se você se aproximar de mim, eu me manifestarei a você. Onde? No deserto. Para onde Moisés os levava? Para o deserto, para adorar o Senhor. Será que eu e você temos em nosso coração esse mesmo desejo? Essa mesma vontade? A sua agenda para com Deus, como anda ela? Deus é para você como aquele amigo que você ama muito, que você cancela todos os seus compromissos para encontrá-lo? Deus é para mim, é para você como aquela pessoa que a gente ama e que você se desdobra e que você não mede esforços. Pode estar chovendo, frio, você pode estar com dor e com dificuldade, pode estar cheio de limitações, mas se Ele fez o convite, você não vai recusar. Será que quando Ele chama o meu coração de verdade arde, deseja? Porque Ele não me libertou para chegar no paraíso. Ele me libertou para que eu pudesse conhecê-lo. E o paraíso é morada do nosso Deus, porque é para lá que eu vou. Se no deserto eu tenho dificuldade de entender que Ele quer algo comigo, e o que Ele quer é se revelar, e quer que eu o conheça, ainda que Ele me liberte do Egito, se Ele me colocar direto no paraíso, eu morro dentro do paraíso sem conhecê-lo. Eu ouço muito as pessoas dizendo: eu creio nas promessas do Senhor. Você vai ficar aqui revoltado comigo. Eu creio em Deus e das promessas do Senhor. Crendo nele, espero que elas se manifestem a mim. Porque qualquer promessa dele manifesta em mim, sem ele não tem valor nenhum. Mas vale um dia nos seus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar, desfrutando de qualquer outra coisa.
no deserto em tua presença, estando em tua presença. É neste lugar que eu quero estar. O convite dele para mim e para você nesta noite: aproxime-se de mim. Mas Senhor, está difícil. Não, Ele já arrancou uma quantidade de coisa ruim do seu caminho. Como assim? Ele tirou você do Egito, de opressão, debaixo de uma vida desgraçada que eu e você tínhamos. Que dificuldade é essa agora para se aproximar dele? Não tem mais nada que me impeça, tem, minha irmã? Não tem. Não tem mais nada que seja um impedimento entre eu e ele para que eu me aproximando, ele se aproxime de mim. Não tem. Não tem mais nada que interfira. Porque alguém aqui está assim: eu estou na promessa do paraíso. O paraíso só será realidade para quem primeiro se manifestar e dizer: estou indo, Senhor. O que fez a vida de Moisés ser transformada? Ele viu de longe a sarça. E essa visão que todo mundo tem de Deus, de que Ele está longe. Mas se você se aproximar, eu me manifestarei. E endireitarei os caminhos tortos. E mudarei coisas que ainda precisam ser mudadas dentro de você. Não para que você esteja preparado para Canaã, mas para que você esteja pronto para Canaã. Só haverá uma Canaã na minha vida e na sua vida. A Canaã é o estado onde nem dor, nem sofrimento, nem lágrima, nada disso mais será verdade ou realidade. Vamos nos aproximar dele. Vamos colocar isso como foco e objetivo de nossas vidas. Para onde levava Moisés aquela gente toda? Todo mundo acha que era para Canaã. Quantos chegaram em Canaã daqueles que saíram? 2? Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque muita gente ainda tinha o Egito dentro de si. Esse louco nos tirou de lá, como eu tenho saudades do Egito. Como eu ainda tenho saudade daquele tempo. Era difícil, mas como eu tenho saudade, que minha vida está tão ruim. A sua vida só está ruim porque você ainda não se aproximou dele. Porque quem próximo dele está, como Moisés, nem pensa em voltar atrás. Como está o seu coração, o meu, o nosso coração nessa noite? Se coloque em pé comigo, por favor. Um caminho para Deus, um lugar nele, um lugar nele. Você vai dizer para Faraó: olha, o Deus dos Hebreus disse para o Senhor nos liberar, para irmos ao deserto adorar, para que lá no deserto eles possam ter uma experiência pessoal que vai mudar a vida deles para sempre. Mas o que os hebreus fizeram? Se recusaram em se aproximar de Deus. Eu tenho certeza que você entende isso. Deus já fez muita coisa na tua vida. Ele livrou você de algumas situações. E Ele tirou você daquele lugar, daquela situação, para que você fosse agora numa caminhada para adorá-lo. Você pensando que Ele estava te levando lá para Canaã. Não.
Deus não é irresponsável. Eu quero que você me conheça agora. Deus está se revelando a mim e a você nessa noite pela palavra. Eu quero que você me conheça. Um caminho, existe um caminho, existe uma direção. Talvez seja isso que tenha faltado na sua vida. Você sempre tem pedido: vem Deus, me ajuda. Deus nessa noite está dizendo: aproxime-se de mim, vem você. Vem você. Deixa de lado tudo que possa te impedir. O Moisés arranca as sandálias dos pés aí, tudo que possa ser alguma coisa que possa te atrapalhar de se aproximar de mim, porque esse lugar aqui é santo. Livre-se de qualquer coisa que ainda, porque você sabe que existem coisas na nossa vida que vão maculando, nos prendendo, nos sufocando. E que você tem pedido a este ou aquele: interceda, ore, fale por mim. Em algumas ocasiões, isso é de fato necessário. Mas nesta noite Deus está dizendo: venha, venha. Venha, venha, aproxime-se, aproxime-se, aproxime-se. Você está nessa aí dizendo assim: Senhor, tenho clamado por Ti, aonde o Senhor está? Ele está dizendo: estou no mesmo lugar esperando por você. Aproxime-se de mim. Aproxime-se de mim como aquele amigo que você tanto ama, que para você não tem dia, não tem noite, não tem hora, não tem ocasião para estar ou desejar estar com Ele. Aproxime-se de mim, porque eu também sou como esse amigo. Você não faz ideia do que eu posso fazer ainda, do que eu tenho ainda. Você não faz ideia. E este não é o momento para que eu me manifeste, porque já te ajudei em muitas ocasiões. Agora eu quero que você me conheça. Eu quero que você saiba quem eu sou. Eu quero que você esteja comigo por minha causa e não pelas coisas que eu posso te oferecer. E olha que eu posso te oferecer muito. Mas todo esse muito sem a minha presença será nada, se você não me permitir revelar a sua vida e manifestar-me em sua vida. Você vai continuar sendo como mais um daqueles que, quando uma outra dificuldade aparecer, você vai desejar parar ou voltar atrás. E é por isso que talvez os teus pés, a tua vida, ela tenha andado nesta maneira, nesse nível de entendimento. Eu não recusaria um convite como esse. Esse é o melhor convite de todos. Convite irrecusável. Aproxime-se de mim e eu me aproximarei, eu me manifestarei, eu me revelarei e lhe mostrarei. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor de graça o recebe. Eu quero,
Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou O jardim em mim. E se eu, vender tudo que tenho, em troca do amor, em troca do amor, eu falharia. pois o amor Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor Ele se ganha ganha. e de graça. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero sim. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é. Meu amado é o mais belo entre milhares. Esse é um convite irrecusável, querido. É um convite que nós não podemos deixar passar. Aproxime-se, aproxime-se, aproxime-se. Aproxime-se, 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 aproxime-se.
É um convite que nós não podemos deixar ficar de lado. Isso transformou a vida de Moisés. Os hebreus tiveram a mesma oportunidade. Diga ao povo que me manifestarei, que eles estejam ao pé do cume. Mas Moisés, olha, se recusaram. Canaã é só para quem conhece a Deus. Você até vai conseguir chegar a viver no deserto, mas se não se aproximar dele, não tem Canaã. Não tem. Porque Canaã não é para quem deseja ter Canaã. Canaã tem que estar dentro de você já antes de chegar nela. Ela já tem que ser realidade viva, é fé. Eu não vejo, mas já está em mim. Eu caminho, e se Deus pedir para me aproximar dele, eu me aproximo. Se Deus dizer para mim parar, eu paro. Se Deus dizer para mim mudar, eu mudo. Se Deus me chamar pela manhã, pela tarde, seja onde for, em qualquer ocasião, eu me rendo, eu me derramo, eu me prostro. Um caminho para o Senhor, um caminho para a presença deste Deus, para a presença deste Deus. Olha Faraó, o nosso Deus nos chamou para adorá-lo. O nosso Deus nos convidou para engrandecê-lo. O nosso Deus, eu sei a minha vida que está debaixo de opressão, de luta, de dificuldade, mas Ele me chamou para adorá-lo. Ele me chamou para oferecer aos pés dele um sacrifício vivo, um sacrifício santo. Ele me chamou para ter vida aos pés dele, porque Ele quer se revelar, Ele quer se manifestar, Ele deseja isso. Ele não está pedindo, Ele está dizendo: é assim que será, é dessa maneira. Então abra o seu coração, entregue-se a Ele, não pondere, somente ouça e diga: Senhor, o que o Senhor diz farei, assim como o Senhor diz, eu me rendo à tua vontade e aos teus propósitos. Aleluia, oh, aleluia, aleluia e aleluia, 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 aleluia. Levante a voz e diga aleluia. Essa noite, no nome santo de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia.